Yeah. 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 Fala pessoal, tô aqui Martinelli, nós estamos falando aqui dos estúdios da G7, onde você confere aí muito conteúdo, muito podcast, muita entrevista. Hoje eu tô aqui com meu amigo, parceiro, velho guerreiro, né? De muita caminhada, também presidente de capítulo na Donep, na cidade de Itajubá, e eu amo a história dele porque eu li o livro dele, conheci um pouco mais dele e além disso conheço também da caminhada, né, Jaime? Vamos falar muita coisa, sim. Estou aqui à disposição. Vamos falar tudo o que você quiser saber. Estamos aí às horas. Muito bom. A gente preparou aqui algo aqui, Jaime, porque eu falo assim, que eu gosto muito de comer. Sim. Né? Eu falo que uma das coisas boas da vida é comer. Né? É lógico que tudo com muita moderação, porque a gente precisa cuidar desse corpinho lindo que Deus deu pra gente, né? E o meu tá precisando perder uns 10 quilos. Mas é muito bom receber você aqui, a gente está muito feliz com isso, aproveitamos, né, a tua passagem aqui pela cidade para fazer aí esse momento. Então eu queria começar apresentando você de alguma forma para quem vai assistir esse podcast aqui, e acho que a melhor forma é deixar você se apresentar, né? Quem é o Jaime como empresário? Depois a gente vai explorar um pouco mais a fundo algumas áreas da tua vida aí, mas quem é o Jaime? Humildemente eu tenho que falar que o Jaime, pois já passei por muita coisa hoje nessa vida, fui piloto, empresário e tudo. Atualmente eu sou empresário na área de mineração, fazendo projetos de loteamento lá na minha cidade e faço projetos de implantação de indústrias de água mineral, mais ligado nessa área de mineração. E para mim também, é um prazer, hoje o presidente da Donep de Itajubá, que é uma honra muito grande para mim, e a minha vida é dada a isso. Até hoje foi interessante que eu conversei com um amigo meu, lá de São Paulo, e você vê assim, com mais de 60 anos, não dá mais para nada e tal. Como eu fui piloto tudo, eu fui convidado para fazer o meu quilômetro de Interlagos de novembro para dezembro. Legal. E dia e noite. Sim. Então precisa 3 pilotos no revezamento de 500 cavalos. E aí eu vou começar a fazer mais exercício aí, porque não aguentar. Porque exige, as pessoas não entendem, mas o preparo físico do piloto, ele precisa ser muito, muito grande, porque a gente às vezes dirige aí, vamos falar a verdade. Sim. Eu já acho que a viagem mais longa que eu fiz dirigindo foram 6 horas, 7 horas. O corpo da gente fica destruído, né, Jaime? E à medida em que você coloca isso num carro de alta potência, né, aquela tensão da velocidade, as curvas, né, e tudo mais, exige muito mais da musculatura, do físico ali de cada pessoa, né? Mas mudou muito, viu? Sim. Porque na minha época mesmo, de 80, 90,
que eu corria, você tem uma base, às vezes tinha que dar 2 debreadas ainda para passar marcha. Eu me lembro em Interlagos, que uma vez eu dei 3 voltas, escapando marcha e tudo, aquele câmbio pequeno, até pegar o circuito com as curvas, os tipos de marcha que você vai fazer e tal. Hoje não, hoje você entra no Fórmula 1, aperta botão, você tem que ter inteligência ali, como se diz, reagir mais rápido. Justamente, e rápido ali na questão toda eletrônica do carro. É quase um joystick de videogame, né? Eu posso dizer para você que não precisa de piloto. Se quiser fazer uma corrida sem piloto, pode ser feito. Verdade. É que o pessoal quer ver o que a pessoa mais gosta em corrida de carro, tudo. A superação humana dentro daquela máquina. Mas quer ver a pessoa fazer o braço. E hoje nós quase não vemos mais braço, né? Porque hoje, com toda a tecnologia, você vê agora a Fórmula 1. A Fórmula 1 é um motor 6 cilindros, mas é um motor muito forte, que chega a quase 400 por hora. E hoje tem um segundo motor, que é o motor elétrico. E o motor elétrico é aquele que nas frenagens, a 300 por hora, vai trazer capacidade de carga para a bateria para acionar. Então hoje nós já estamos ficando com um carro que ele não vai só combustão, ele está também já elétrico. Nós temos hoje corrida no campeonato mundial de construtores, onde hoje até a Porsche está liderando, onde existe carro, não sei se já ouviu falar, são carros elétricos que chegam a mais de 300 por hora. Elétrico? Elétrico, nós estamos tendo corrida no mundo inteiro. Tem um amigo, o Sérgio Câmara, que passou da Fórmula 2, foi piloto de teste da Ferrari e hoje ele está correndo com esse tipo de modalidade. É um carro, até é engraçado que você vai assistir a corrida na televisão, a Bandeirante transmite. Não tem volume. Não, parece uma enceradeira. Mas o carro está mais de 300 por hora, né? Mas é gostoso você sentir o ronco do motor. Mas quem gosta de automobilismo, Jaime, gosta do barulho. Justamente. Gosta do e barulho. Até nós que somos pilotos também gostamos do barulho. Sim. Então aquele negócio que você vê passando, parece uma enceradeira. Desculpa vou dizer, mas é verdade, que você vê toda montadora hoje está atrás disso. Você tem aí a Mitsubishi, você tem a Ferrari, você tem a Mercedes, a Porsche, e chega numa velocidade, e a Fórmula 1 já está chegando, né? Porque já está com o segundo motor elétrico, né? Sim. Então ele já vai estar, não vai estar, porque o que você falou, a Fórmula 1 só tem hoje a capacidade que ela tem de mídia, de tudo, é por causa do motor, aquele ronco do motor, é o braço ainda do piloto que prevalece nas curvas e tal. Sim. Então é isso que traz emoção para você assistir. Claro, pessoalmente, na televisão é outra coisa. Pessoalmente, você não imagina. Eu muitas madrugadas assisti. Fica despreocupado, Jaime. Tá. Né? E pode ficar à vontade aí. Tá bom. Eu várias madrugadas, eu acordava de madrugada para acompanhar as corridas do Senna, né? Muitas vezes pela madrugada, e muito brasileiro fez isso também, né? Mas aquela sensação do ronco do motor, mesmo em casa de madrugada, tinha que escutar bem baixinho, né? Aquilo era o que a adrenalina da gente subia, muitas vezes aquela imagem bem rapidinha de dentro do carro ali, a gente acelerava o coração da gente, né? Um dos momentos mais incríveis que eu vi na minha vida, eu fui fiscal de boxe em 80, e veio o Nelson Piquet, veio o Hamilton, vários carros. E nisso vinha a Ferrari, que era um barulho dos mais bonitos. Sim. E vinha o Gilles Villeneuve e fez a curva do sol, desceu, aí ele mais de 300 por hora, chegava no Bielin, ele na mão, reduzia na mão. De quinta, sexta para segunda. E eu estava ali trabalhando no boxe e trabalhando ali na pista, de repente ele veio, bateu. Começou a pegar fogo no carro e tudo. Ele desceu lentamente do carro, passou perto de mim, boxe. Eu indiquei, ele foi pro boxe e eu vendo os carros rodar e tal. Daqui a pouco, de novo uma outra Ferrari. Ele já tinha pego o carro. Quem ama esse mundo, né? Assim como você e muitos brasileiros, porque o brasileiro já nasce gostando de carro, né? O brasileiro já nasce já com essa vontade de dirigir e tudo. Eu desde criança. Eu com 15 anos de idade, eu tive uma Harley Davidson 1200 com câmbio no tanque, que eu chegava nas esquinas assim, via se conhecia alguém. Eu não falava, ajuda aqui a segurar, ajuda aqui. Magrinho, raquítico. Mas vamos lá, a gente entrou muito nesse assunto do automobilismo. Eu sei que é um assunto apaixonante, porque a gente gosta, né? Mas eu falo assim, Itajubá está bem próximo da gente aqui.
Conta um pouquinho dessa história, a história da família, a sua família em Itajubá. Conta um pouquinho para a gente ter esse contexto familiar da família em Itajubá. Quem são os pais, né? Qual história vocês construíram ali? Eu sei que você é um empresário, né? Tem essa paixão, vivenciou um pouco dessa paixão do automobilismo, mas da onde nasceu o Jaime? Da onde vem? De que lar vem? Quem é a família? Eu, antes de mais nada, eu sou grato porque eu nasci numa cidadezinha que eu amo, que é Poço Fundo. Estou até indo para lá. E há um ano de idade, o meu pai mudou de Poço Fundo para Itajubá, onde meus avós já moravam lá. Sim. E aí ele era médico, ginecologista, e ele foi médico até 2010, 2012, e ele veio falecer em 2012. Mas foi médico a vida toda, a carreira toda? Foi vice-prefeito de Itajubá. Ele teve também essa história política também. E 2 vezes foi o vereador mais votado e vereador de Itajubá também. Por 2 mandatos. Por 2 mandatos. Eu quase não participei muito dessa vida, porque depois dos 18 anos, eu já pensava realmente em querer saber de corrida de carro e tal, e de repente eu cheguei no meu pai e falei para ele: pai, eu quero ser piloto de corrida. Sim. E naquela época, eu vou dizer para você, Mandinelli, era muito difícil São Paulo, Rio, um jovem virar para os pais e falar isso, porque morria 3, 4 por mês. Naquela época, as pessoas não vão se lembrar. Eu vi uma imagem essa semana. Sim. Eu vi 3 volantes. Sim. De carro de Fórmula 1. O do Senna, o da Ferrari, Schumacher, e o volante do atual agora, da Williams lá, qual é o nome? Você diz do Hamilton? Do Hamilton. Sim. A diferença entre os volantes a nível tecnológico, você vê, é muito grande. A distância é muito grande, e são 3 pilotos que não são tão distantes assim. Sim. Né? A gente também, olhando, se o volante já aconteceu tudo isso, você imagina o que aconteceu dentro do carro. Desenvolvimento do carro. O desenvolvimento do carro, e principalmente depois da perda do Senna, muitos investimentos feitos em cima de segurança e tudo, que nem você falou. Tinha muita morte, era Didier Pironi, na minha época lá que eu comecei, tinha o Didier Pironi, François Cervet morreu no treino pela Ferrari, você tem o Ricardo Paletti, você tem pilotos que eu conheci ali. Eles investiam nessa época, eles investiam muito em velocidade e pouco em segurança, né? E aí se abriu um pouco os olhos depois da morte do Senna, né? Foi muito forte, porque depois da morte do Senna começou o cálculo para usar no carro, na Fórmula 1, o elo, que é aquele suporte de ferro que já salvou muitos. Que já salvou outros pilotos depois do Senna. Já salvou outros depois do Senna. Isso é importante falar. Então aquilo foi uma das melhores coisas que eles inventaram para a Fórmula 1, porque eu mesmo, na época que eu corri, eu cheguei a sofrer um acidente que eu tive que abaixar mais ainda no carro, porque eu sempre fui alto no carro de corrida. Tem quanto de altura, Jaime? Pessoal, eu tenho 1,85. Você tem uma base. Quando eu corri na Fórmula Ford em 85, no Rio de Janeiro, o Norma Casari, que era o diretor da pista, fez eu assinar um termo de responsabilidade. Porque você era mais alto. Porque, não, o guarda-rei, o Santo Antônio estava aqui, o meu capacete acima. Aí ele falou: não poderia deixar você correr de maneira nenhuma. É porque no caso do carro ficar de ponta cabeça ali, você não tinha proteção nenhuma. Justamente, você pode ver hoje, quando capota um carro, tudo, que a cabeça do piloto está bem mais embaixo. Mas naquela época, aquela luta por patrocínio e tudo, aí eu virei para o cara e falei assim: não, eu quero correr. Não, mas você não pode. Aí eu assinei um termo de responsabilidade que se eu sofresse um acidente, ele não tinha culpa nenhuma. E aí realmente eu sofri. Mas não bateu no guarda-reio, não capotou. E até foi engraçado, porque na época eu corria com o Zuzinha, que é filho do Mário Covas, do ex-governador. Sim, sim. E aí o governador depois chegou lá e falou assim: cara, não é possível, você não tem um carro de ponta para você disputar com os outros, chega na curva, você quer andar no mesmo giro dele, quer andar no nível dele sem carro. Porque na reta,
eles tinham mais carro do que eu, mas chegava na curva, todo mundo tinha que segurar. eles freavam no 100 metros, eu freava lá no 50, porque eu falei, pô, eu tenho que chegar na frente. Tem que tipo, tirar a diferença. Pois é, e muitas vezes no 50 você vai pro Guarda-Reio, né? Muito, e dessa vez foi no Rio. Foi muito legal. Tem muita família de médico, né? Sim. Empresário na cidade de Itajubá, e a gente sabe, né? Vou entrar nesse assunto aí, de como nasce... que acaba escorregando, né? De como nasce essa veia, né, do empreendedor, porque você é um empreendedor nato. Né? A gente reconhece aí a paixão pela velocidade, pelo automobilismo, mas a gente também sabe que existe uma veia muito forte empreendedora aí, né? Certo. Né? E eu penso assim, como é que o Jaime encontra água do nada, né, e vira esse cara da... Porque a água que você encontra não é qualquer água, né? Ela é famosa no Brasil inteiro. Famosa no Brasil todo. Você vai no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Um amigo meu estava na Alemanha, foi numa exposição da Aerospatiale, de helicópteros e aviões. Aí ele me ligou de lá, falou, eu estou bobo de ver, eu estava lá na exposição, a água mantiqueira estava lá, não sei como é que ela chegou, mas está lá. Estava lá. Estava lá. E a água é esse bem, né? Sim. Natural que o Brasil tem, riqueza em água mineral, e outros países não têm essa riqueza. E lá as fontes que eu fiz, a 1.800 metros de altitude, descia tubulações de 2 quilômetros até a fábrica. Uhum. Foi uma luta muito grande, porque hoje você registrar uma água mineral é 5, 6 anos. Sim. E eu me lembro que eu caí em cima já era padrinho meu em corrida, que era o doutor Eliano Chaves, ministro da Minas e Energia, na época vice-presidente, e ele era meu padrinho, ele falava que era meu padrinho em corrida, na época que eu buscava patrocínio e tudo. E aí, com muito custo, consegui aprovar a água, né? Montar a indústria num local no meio do mato, onde foi muita luta, até para levar energia elétrica. Estruturar, né? Muito difícil. Levar energia, levar todas essas coisas para lá, tudo foi difícil. Muito complicado. Tudo foi muito difícil. Muita política em cima. O empreendedor, ele tem muitos desafios pela frente, né? Esse programa, ele trata muito dessa coisa do empresário. Sim. Mas ele tem desafios diários e a cada tempo, né? E até de acordo com a política nacional, isso fica mais difícil, né? Fica mais desafiador hoje ainda. Hoje está muito mais difícil. Por quê? Porque hoje existe uma exigência que se você quer fazer um projeto de água mineral, você tem uma água mineral. Para você ter, primeiro você tem uma área de recarga que você tenha... O pessoal fala, mas o que é a área de recarga? A área de recarga você tem que ter mato. Porque se você não tiver mato, você não vai manter o seu lençol freático. E o mais importante hoje é o seguinte, o Departamento Nacional de Produção Mineral, junto ao Ministério da Minas e Energia, exige que você apresente uma documentação que você tem no mínimo 10 milhões de reais para investir. 10 milhões é o mínimo. Para você começar a fazer uma lavra. Aí você tem a parte de licença, utilizando advogados e geólogos e tudo, que vai fazer esse projeto para você. Mas você apresentando isso, você vai fazer hoje um custo de uma indústria pequena de água mineral, vamos dizer assim, que você queira fazer só garrafão e tal, você vai exigir mais ou menos esses valores. Legal, legal, muito bom, muito bom. Abre para essa câmera aqui, ô Carlos. Lembrando que aqui no fundo aqui, ó, a gente está conversando aqui, como o Jaime também é do esporte, né? Eu acho que o canal mais legal para a gente estar aqui no fundo aqui é o Cazé TV, né? Depois pedir para o Cazé TV dar essa moral aqui para a gente. Para ver se a brasileira aí está ganhando. Esse menino é um empreendedor nato do mundo digital, um cara que a gente admira muito. Tem muitas personalidades dentro da internet que a gente tem que reverenciar, né? Que viraram aí grandes empreendedores no mundo digital. Um deles é o Cazé, né? Que viu essa oportunidade e o que eles têm feito. E você vê assim, a faixa de idade, todos muito novos e tudo, mas você vê o que essa meninada tem feito, o que eles têm proporcionado através da ideia, da energia deles e o que eles têm trazido, a qualidade que eles têm trazido é incrível, né? Não, e às vezes eu quero assistir jogo do Botafogo só no Cazé. E é legal porque assim, aquela adrenalina, aquela verdade que eles trazem para o jogo, né? É igualzinho a gente em casa, né? Porque o Cazé começou no quarto dele.
Então a realidade dele é a realidade nossa, foge muito daquele padrãozinho de TV, né? Sim. E aí acaba sendo muito legal, viu? Muito bacana. Mas vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Isso. Como é que o Jaime chega na Donep? E esse ponto eu tenho que tocar aqui, porque eu também sou da Donep, né? E acho muito importante a gente focar um pouquinho também nesse ponto, porque a gente sabe que a Donep é uma virada de chave na vida do empresário. Verdade. Né? E você pode ter, hoje de manhã eu falava, você pode ter milhões em ações, você pode ter empresas, você pode ter um monte de coisa. Se você não tiver princípios, você não vai chegar a lugar nenhum. E a Donep traz isso pra gente, né? Como é que você chegou? Você caiu lá dentro de um jantar da Donep, como que você chegou? Como que você conheceu? É fantástico isso, porque foi o seguinte, eu estava correndo na Fórmula 3 e eu sofri um acidente sério em Porto Alegre, rompimento de ligamento. Para você ter uma base na Fórmula 3, nós tínhamos $50 mil de patrocínio por mês. Mês? Por mês. E o que é esses $50 mil? É você acabar uma corrida, ele desmontava o carro inteirinho e um parafusinho que trocava é meio segundo que você ganha. Então isso para nós é muito importante. E o que aconteceu? Depois desse acidente, eu tinha uma sociedade com um grupo grande em São Paulo, na água mineral, e por causa desse acidente eu tive rompimento de ligamento, tive que voltar para Itajubá. As outras corridas eu não poderia fazer, passaram meu patrocínio para outro piloto, que na época era o Renato Você Rosso. perdeu tudo ali no acidente, né? Não, foi terrível. Foi um acidente a mais de 200 por hora, e saiu a roda, e com telemetria mostrando que não tinha problema nenhum. Eu fiquei muito chateado com a equipe, porque eu passei no box, estava treinando, passei no box, o carro está saindo muito de traseira. Eles olharam e falaram, eu avisei, falei, está saindo muito de traseira, porque não estou podendo desenvolver. O piloto sente muito o carro, né? Diz que o Senna ficava em cima do carro ali até acertar tudo. Mas né? veja bem, você tem a tecnologia que ela te mostrava através dos computadores. Eu tinha engenheiro, tinha mecânico, tinha tudo. E o engenheiro, hoje, ele fica ali no computador querendo saber, porque ele vai te dar a informação do que está acontecendo com o carro. E aí o que aconteceu? O engenheiro falou assim, olha, não tem problema. Eu parei no box, falei, olha, tem alguma coisa errada. Aí ele falou, não tem, está tudo certo. Aí eu fui e saiu a roda. Quer dizer, a telemetria não mostrou que a roda não estava bem apertada. Sim. Aí eu capotei a mais de 200 por hora e eu tive rompimento de ligamento, vim para Itajubá. Quando eu cheguei em Itajubá, eu descobri que eu estava sendo passado para trás na minha empresa. Sim. Então tem males que vêm para bem. Você tinha toda uma equipe formada e tudo, e um acidente mexeu tudo, mudou a história toda, né? É aí que você encontra a Donep ou ainda tem um gancho ainda aí? A Donep me proporcionou um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque eu voltei muito chateado, porque eu não poderia fazer outras corridas na Argentina, era dentro de Blumenau, ia ser muito bacana. Eu estava muito chateado e tudo, e aí fiquei mais ainda de saber que um grupo que eu estava junto com ele de sócio estava me passando para trás. Tivemos uma reunião onde é importante citar o seguinte, que quando eu fiz sociedade com esse grupo, é de um amigo piloto. Então esse piloto pegou e falou assim, Jaime, nós vamos colocar $1 milhão no teu projeto da água, e vamos colocar um diretor financeiro, um diretor industrial, 45% para você e 45% para nós. Eu falei, mas em torno mais ou menos de $1 milhão para a equipe de Fórmula 3. Falei, onde é que é para assinar? Eles pegaram você ali pela paixão. Não, né? eu falei, eu assino qualquer coisa e tal. E o que aconteceu? Vai voltar a conversa. Eu fiz o contrato com eles, e aí eles fizeram uma reunião onde eles falaram que ia colocar $3 milhões e perguntaram para mim, você vai colocar? Eu falei, não, eu não tenho. Qual a razão social da empresa? $1 milhão. Então eu teria direito a 45% disso. Agora, por se tratar de um investimento maior, eles tinham 45%, 5% do diretor financeiro, 5% do diretor industrial. Eles eram majoritários. Eu estava com o meu advogado do lado, o advogado virou e falou assim, olha, assalto à mão armada. Você vai ficar com 0,5%, alguma coisa nesse sentido. Sim. Me tiraram da diretoria da indústria de água mineral, me tiraram da indústria de embalagem. Eles entraram na tua casa e te colocaram para fora. Colocaram para fora. Aí o que aconteceu? Eu desesperado tudo,
fui para a fazenda, vi aqueles caminhão passando, aquilo me deixava doente dos caminhões que eu não era mais dono. Você tinha que assistir os caras trabalhando em Isso. algo que você construiu, que não foi fácil, né? Olha, eu sei que tem gente que eu conto isso e fala assim, Jaime, eu dava um tiro na cabeça. Não, mas a maioria... A gente pode chegar a isso. Jaime, a maioria das pessoas chega a esse ponto. Chega a esse ponto. Aí o que aconteceu? Eu encontrei com um amigo que falou assim, olha, vai um esportista falar num evento e ele vai falar da vida dele e esse esportista vai ser bacana você ouvir, que é o João Leite. O cara é campeão, foi campeão de futebol da seleção brasileira e tal. Eu peguei, opa, quando que é? Quero sim, quero ver. Esse tempo atrás eu estava vendo, o João Leite é um dos goleiros foi campeão em não sei quantos títulos. Sim, porque no Atlético Mineiro ele foi acho que 3 ou 4 vezes campeão. Fora a seleção brasileira que ele foi também, eu não sei se ele foi na Copa do Mundo, eu acho que não, mas ele foi da seleção brasileira também. Sim. E aí o que aconteceu, Martinelli? Quem fez esse convite para você? Para você ir num jantar da Donep, fez essa propaganda do João Leite? Eu não me lembro, acho que foi, estava o Vanderlei, estava o Zezinho, estava o Mauro, tinha um pessoal da Donep. A velha guarda da Donep ali em Itajubá. Justamente. E quando eu fui, eu já venho, meu pai é evangélico, a minha mãe vem de um berço católico, tudo. Eu sempre fui bitolado em corrida, desde criança. Então, para mim, o meu Deus era correr e chegar à Fórmula 1. Para você, o seu resultado dependia do quanto você apertava o acelerador. Justamente. Aí, eu fui, quando eu cheguei e vi o testemunho dele, aquilo eu falei, eu quero saber mais e eu quero participar. A história do João Leite é muito emocionante, né? É muito emocionante e é muito bacana. Aí o que aconteceu? Ele falou de ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia e li um livro também que me ajudou muito, que até hoje eu leio, que chama Mananciais no Deserto, que é do Let Go. Então aquilo ajuda muito, que é um diário. E eu lendo aquilo, os caminhões passando, e eu fui para a fazenda. E eu me lembro que um dia eu levantei cedo lendo a Bíblia e perto assim da roseira que ficava perto do banco ali, na fachada da fazenda, eu vi como se fosse um rodamuinho assim, e chegou em mim, esse rodamuinho, eu escutei uma voz, vá na sua casa e mexa as suas gavetas. E eu fui, cheguei lá, comecei a mexer nas gavetas, eu não achava nada. Aí eu lembrei que naquele momento, eu estava lendo uma passagem de Reis, era aquela passagem onde fala que o rei Naamã, né, foi curado da lepra no sétimo mergulho, porque o profeta Eliseu, ele inclusive questionou, falou assim, mas o Rio Jordão é sujo, por que não me manda para outro? Um lugar mais limpo. Pois é, e ainda 7 vezes entrar na água. E aquilo me tocou, eu falei assim, eu vou ver isso aqui 7 ou mais, mas eu vou abrir tudo de novo. Aí eu abri a gaveta, daqui a pouco eu acho o envelope, e esse envelope eu já tinha pego, mas tinha uma folha grudada nele. E quando eu tirei essa folha, era um documento de contrato assinado, cartório, tudo, dizendo que se eu não entregasse a lavra minerária para a nossa empresa, o nosso grupo novo, tornava-se nulo todos os contratos passados. Eu falei, aleluia! E foi interessante, porque eu mandei para o meu advogado, e o meu advogado era super ateu. E ele virou e falou assim, Jaime, eu vou procurar saber igual você desse Jesus também, porque o que você está mandando para mim, veja bem, você é sócio, o grupo que você é sócio é um dos maiores grupos do Brasil, derrubou 4 empresas, e você... E eu falei, eu vou dizer uma coisa, você vai ler a Bíblia e vai ver que existe um cidadão chamado Davi, que era pequenininho igual eu, e derrubou Golias. Então eu quero ter essa fé que ele tem. E dessa maneira eu posso dizer para você que a partir dali o Jesus foi mais forte dentro de mim, e eu comecei a participar e ver coisas sensacionais e fantásticas dentro da Donep. E uma coisa que a gente precisa deixar claro, né? E isso a gente sempre faz questão de ressaltar. As pessoas perguntam, mas o que é a Donep? A Donep é igreja? Não. A Donep não é uma igreja. Ah, mas a Donep é uma seita? Não, não é uma seita. A Donep é para tirar dinheiro da gente? Também não.
A Donep. Aí vamos perguntando, né? Por quê? Porque, de forma até incomum, a Donep ela nasce, né, nos Estados Unidos através do Demo Chakarian, que é um Sim. fazendeiro. E aí, aí tem toda aquela história, né? As pessoas admiravam a prosperidade, como ele prosperava, e o povo ficava doido para saber qual que era o segredo, porque sempre existe um segredo, já viu falar isso? Sim. As pessoas já perguntaram para mim, Martina, qual que é o segredo de viver tantos milagres assim, né? Por conta da minha vida. Eu falei assim, peraí, um dia eu vou te convidar para conhecer esse segredo. E foi isso que acho que o Demo Chakarian fez também. Convidou todo mundo para um jantar e falou assim, vem cá que eu vou contar o segredo meu para tanta coisa dar certo para mim. E ele, como grande empresário, ele fez isso e começou isso lá nos Estados Unidos, em 52. Depois o fundador no Brasil, né? Custódio Rangel, um grande empresário carioca, traz a Donep para o Brasil. E hoje o Brasil é a sede, né, mundial da Donep. E hoje, como presidente, a gente tem lá o Altomir Cunha, a esposa, a dona Rosane. E eu falo assim, quando as pessoas me perguntam sobre a Donep, eu falo assim, não tem como eu explicar para você. Só tem como te levar para você conhecer de fato lá dentro. É verdade. Primeiro que lá dentro você tem um ambiente de network poderosíssimo. Sim. Né? Ali você tem juízes, advogados, empresários em todas as áreas, conexões em todas as áreas, imobiliária, industrial, né? De tudo. Primeiro ponto, network poderosíssimo. Segundo, você tem ali princípios que são inegociáveis sobre ética, sobre moral, sobre família, né? Tudo ali, o tempo todo sendo falado, sendo repetido e tudo mais. É uma associação que ela não tem fins lucrativos. E a coisa mais forte que a gente vê na Donep, sabe o que é? É a maior representação de amor ao próximo. Sim, na bandeira da Donep, né? Sua bandeira sobre nós é o amor. É verdade. Aí você vê ali aqueles caras assim, com patrimônios gigantescos, né? Autoridades em todos os níveis. E você está lá no meio e recebendo abraço dessas pessoas que entenderam que todo mundo é igual, né? E que essa bandeira sobre a gente é o amor. De que não tem religião. O mais importante é isso. E aí é que vem, né? Nós recebemos todo mundo, porque se você pensar bem, é muito fácil. Veja o caminho de Jesus. Os discípulos falavam, não, mas espera aí, você vai conversar com aquela moça, você vai falar com aquele prostituto. O que ele falava? Eu falei assim, não, mais uns aos outros. O que ele mais ensinou. Sim. E está aí o exemplo, os discípulos dele, era muito importante? Não, ninguém era. E esses dias até me perguntaram, mas na Donep vocês falam da Bíblia, né? Vocês leem a Bíblia, que nem você acabou de falar, que você estava lendo a Bíblia, né? Quando você encontrou a resposta para um golpe que tinham te dado aí, tinha um assalto à mão armada, igual o teu advogado falou, né? Mas eu falo assim, rapaz, desde quando a Bíblia fala de uma religião? A Bíblia é um livro de muita sabedoria e outra coisa. Desde quando Jesus falou de uma religião? Eu convivo com pessoas, né? E eu descobri, fiquei impressionado, que os grandes investidores da Bolsa, né, pessoas que estão o tempo todo, não é movimentando 100, 200 reais, eles movimentam milhões de reais todos os dias. E aí eu perguntando, que livro que esses caras lêem, né? Da onde vem o conhecimento e tudo? 80% deles, Provérbios, livro de Provérbios na Bíblia Sagrada. É verdade. Aí eu falei, não é possível. Aí falou assim, é de lá. Ali a gente tem os melhores conselhos de finanças, família, de empresa e tudo que uma pessoa pode buscar. Eu falei, rapaz, e a gente muitas vezes, como cristão, a gente às vezes lê a Bíblia, mas lê de forma superficial. Eu até Porque acho, se esse cara economista lê e tira respostas ali para movimentar milhões, eu estou lendo errado. Eu conselho, às vezes as pessoas falam, Jaime, mas você fala em ler a Bíblia, mas a gente começa a ler lá, fulano, gerou ciclano, já chega. Então eu não gosto, eu falei, eu vou te dar um exemplo, como eu comecei a ler a Bíblia, também foi difícil.
Eu comecei a ler a Bíblia através do Novo Testamento. Sim. Porque através do Novo Testamento ali, né? falava-se do Velho Testamento. E aí você fica curioso, querendo saber por que aconteceu aquilo. Então, aí as pessoas que eu falei que leram falaram assim, olha, você estava certo, porque a gente começa a ler o Novo Testamento, quer saber realmente o que é que vem atrás, que seria o Velho Testamento. Agora, uma coisa importante que eu queria falar para vocês é o seguinte. Então, eu vou dizer para você que na época que eu estava correndo, eu era o único piloto mineiro. E era muito difícil o patrocínio, tudo. Ainda. O quê? É muito difícil Minas chegar a apesar de esse que nós nível, temos pista hoje, né, lá em Belo Horizonte, né, Sim. em Contagem, mas naquela época era muito pior, porque não tinha muitos pilotos mineiros. Depois apareceu o da Mata, foi aparecendo outros, mas na minha época lá na Fórmula 3, que chamava Fórmula 4, não tinha. Então, eu me lembro que eu fui correr, eu consegui um patrocínio de uma empresa da Ford, Caltabiano, lá em São Paulo. E eu fui para a corrida. Quando eu cheguei na corrida, o treino foi em chuva. E eu fui no temporal, porque na chuva todo mundo anda igual. Aí chega na reta, os caras andam tudo igual, não tem negócio de motor maior que o outro. E eu estava largando na ponta. Quem tem mais motor, às vezes com chuva até anda menos, né? Anda menos. Aí é questão de braço. Sim. É questão quem segura nas curvas. E eu lembro que eu fui no temporal, eu estava largando com o Arthur Bragantino da Coca-Cola, tudo, mais o outro lá, Maurício Salo, eu estava no terceiro. E aí o que aconteceu? Eu dei uma volta. Aí, quando no outro dia de sol, eu peguei a primeira volta, forçando o carro, tudo chegou na reta, aí passou perto o povo tudo gritando, botando a mão na cabeça, não entendendo nada. Quando eu olho o retrovisor, o carro pegando fogo atrás. Rapaz, eu não fiquei nem com medo, era muito dinheiro investido. Eu falei, eu vou tentar andar mais um pouco aqui. Aí eu puxei os extintores, desci do carro muito chateado, aí estou no boxe. E estava sendo transmitido pela Rede Bandeirante, o programa Show do Esporte de domingo. Sim. E eu vi o Cabrini conversando. O Cabrini de um lado, do outro, cheguei no Cabrini, ali você tem o intervalo, né? Sim. E aí no intervalo eu cheguei nele, Roberto Cabrini, faz um favor para mim, você está aí com a Bandeirante, eu sou um piloto mineiro, dá uma força. O Cabrini ainda transmitia. O Cabrini ainda era... Ele era repórter. Era repórter de esporte, né? Repórter de rua, né? E ele era o repórter de domingo de ir nas corridas. Sim, sim. Interlagos, ele estava lá. A Band sempre foi o canal do esporte. Aí eu falei com ele, ele foi até muito ganhoso, ele falou assim, não, a hora que voltar, eu vou te entrevistar. Você fala ao vivo. Aí voltou, ele, olha, nós estamos com o piloto mineiro aqui, vamos dar uma força para ele, empresários mineiros. Ele é o único aqui na Fórmula 3, na Fórmula Ford, vamos dar uma força para eles e tal, vamos conversar com ele aqui. O que você acha, o que você quer? Eu falei, olha, eu quero que os empresários, principalmente os mineiros, porque eu sou piloto mineiro, a minha equipe é aqui em São Paulo, mas eu sou piloto mineiro. Sim. Eu quero que eles olhem por nós, porque o meu sonho é chegar à Fórmula 1. Então, por favor, empresários, veja o lado do piloto mineiro também. Aí, falamos aqui com o Jaime Cardoso, J. Cardoso, que era o meu nome lá de corrida e tal, e tudo bem. Quando chegou a você falou, tarde... Foi nessa entrevista que você falou para ele? Você daria a sua vida? Mas eu falei desse jeito, eu não falei, eu quero chegar na Fórmula 1, eu dou minha vida para chegar na Fórmula 1, chegar na Fórmula 1. E você falou isso ao vivo? Ao vivo. Rede Nacional. Na Rede Bandeirante. No Show do Esporte. Sim, que era a cadeia nacional. Né? Aí quando foi à tarde, que eu estava saindo no portão 4 lá de Interlagos, um senhor de gravata, tudo chegou em mim e mandou parar o carro. Eu parei, ele, olha, vou deixar um cartão do meu chefe que viu você na televisão e quer que você... Era domingo, ele falou, quer que você amanhã cedo na Avenida Paulista, no 20º andar e tal prédio. Uhum. E eu falei, opa... Beleza, se escutou é patrocínio. Não interessa que é de São Paulo e tudo. Eu quero patrocínio. Aí eu nem dormi direito. Você dava a sua vida mesmo. Não, eu não via mais nada. Eu não tinha namorado, não tinha mais nada. Eu era só aquilo o tempo todo e buscando, batendo porta de tudo quanto é empresa. Tive na Pepsi, tive na Coca-Cola. Eu cheguei na rádio Jovem Pan de joelho falando com o Barão, que era o pai do Emerson. Me ajuda, pelo amor de Deus, Barão. Então eu falava, mas nem o Christian, meu neto, tá fácil e tal. Sim. Então eu era doido por isso. O que aconteceu? Eu cheguei no prédio, último andar, quando eu cheguei lá, carpete vermelho enorme, assim, sabe? Alto, e um quadro enorme do Rei Faisal. Eu falei, pô, aí tem dinheiro.
Sim. do Rei Faisal, né? Uhum. Aí uma moça, eu me lembro direitinho, saia preta, paletózinho preto, blusa vermelha, pegou e falou assim, o senhor é Rasman Malamud, negócio assim, era árabe, Uhum. vai falar contigo, pode entrar. E eu entrei, eu sentei, eu me lembro direitinho que eu sentei na cadeira na frente dele, ele Sim. assim, moreno, Mesão. uma mesa de vidro enorme, dava para ver o fundo assim, a Avenida Paulista e tal, Uhum. e ele assim com colar de ouro, pulseira de ouro, o cara, sabe, era muito cheio de ouro e tal, Uhum. com um paletó preto também e uma blusa vermelha. Uhum. Eu lembro de detalhe. E eu sentei igual eu estou contigo, e ele virou e falou assim, Jaime Cardoso, o que você vê do teu lado esquerdo e do teu lado direito? Eu falei, o que eu vejo? Aí eu olhei do lado esquerdo, eu vi um piloto, assim de macacão, parece trincado o capacete, parece com sangue, o macacão, Sim. esquisito. Mas eu olhei do outro lado, foi pior ainda. Eu vi um lobo, assim, com olho vermelho, era uma imagem muito ruim, eu saí correndo. É uma visão Não, saí muito correndo, tenebrosa, né? saí correndo, não falei com ninguém, saí correndo, fui lá, apertei o elevador, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu só falava assim. E aí, a hora que eu desci o último andar, que eu saí, que eu respirei, que eu estava na Avenida Paulista, eu tive uma coisa que é muito importante eu contar, que várias vezes aconteceu. Uhum. Eu tive uma visão do meu pai e a minha mãe orando por mim. E aquilo... E eles já intercediam por você já, né? Direto. Depois eu posso até te falar por que intercedeu e onde aconteceu outras intercessões dele. O que aconteceu? Como se nós estivéssemos aqui num filme. Passou um filme na minha frente, a hora que eu desci, que eu vi eles, depois eu vi um filme. Eu batendo no guarda-reio, arrebentando o carro e morrendo. Aquele piloto que você viu do lado direito lá, provavelmente era você, né? Provavelmente ali a análise que eu tinha era o que estava comprando. Uhum. Para você ter uma base, uma vez eu ia fazer uma outra corrida no Interlagos, eu precisava de pneu de chuva. Eu fui atravessar a Avenida São João e o sinal deu vermelho e eu fui andando, daqui a pouco o ônibus veio. Eu levantei a mão assim, o ônibus bateu em mim, me jogou do lado, eu bati a cabeça no meio-fio, deu um cortinho aqui. Eu fui para o hospital, acordei no outro dia, na minha frente veio a visão do meu pai e minha mãe olhando por mim. E eu estava ali bem, tanto que o médico virou, falei, como é que eu estou? Falou, rapaz, você foi atropelado, nós estamos vendo se teve algum problema no teu cérebro e tal, tem um risquinho aí, nós estamos vendo o que é que está lá na chapa, sim, mas agora de novo nós vimos, não tem nada, tem só realmente um cortinho. Aí eu me lembro que eu virei para ele e falei, pois é, doutor, mas eu estou uma corrida, sabe, isso que dá para ainda para correr. Jaime, mas o histórico seu de acidente, de atropelamento, né? Foi atropelado por um ônibus, não foi nem carro, né? Não dá pra morrer de qualquer jeito depois não, viu? A responsabilidade pra morrer fica ruim, não fica, Carlos? Eu falo assim, pra mim é vergonhoso. Hoje eu não posso morrer engasgado, hein? Porque depois de passar tudo que eu passei, morrer engasgado hoje vira piada, né? Eu penso que o avião caiu também. O currículo... Você caiu com o avião também? Eu vim de uma corrida lá no Paraná. Perdi o avião dos pilotos, pegamos um avião no fazendeiro. O fazendeiro, sim, virou 2 copão de uísque lá, eu falei, eu não vou mais com ele. Estava um outro piloto comigo. E nós entramos no Bonanza nele, ele trancou a porta, falou, não, eu vi vocês correndo ontem, porque lá transmite as corridas, né? Uhum. Eu vi vocês correndo ontem, tudo louco, vocês vão comigo. E ele levantou o voo, nós estávamos em Cascavel na corrida. E quando ele levantou o voo, ele viu que não tinha terra, voltou. Aí o meu amigo juntou na bolsa para sair e falou, não, vocês vão comigo, Porque o avião dos pilotos ia para São Paulo, mas ia em Curitiba, né? Uhum. Ia fazer uma escala lá, e depois de um tempo que talvez até iria trocar. Então o pessoal que trabalhava lá falou assim, olha, vocês pegam uma carona até Curitiba e lá... E depois de lá pega escala e segue. E é o que a gente ia fazer. Só que o cara bebendo aquele uísque... não tem teto. Voltou, tomou mais 2 copão. E subiu de novo. Um chapelão desse tamanho. Vamos. Eu falei, eu já estou aceitando tudo. Vamos embora. E fomos. Para você ter uma base, parecia que você está andando em jipe na estrada de terra. O avião batia assim. Aí, o de trás assim, rezando o tempo todo. E eu do lado do piloto. Aí o piloto
Começa, mas não sei, pegou, botou um mapa no meu pé, aqui, na minha perna do lado, assim, mas falou, o que houve, meu senhor? Ele não tá achando. Eu já tinha entregado para Deus a vida ali, porque eu já estava vendo o filho picar. Não, ele falou assim, ó, não tem teto para descer em Curitiba, eu vou ter que descer em Londrina. Eu falei, mas o senhor desce? Se você conseguir descer, já está no lucro. Ele falou, eu estou acostumado, eu lembro que ele falava toda hora, eu estou acostumado a descer em campo de arroz. Eu falei, mas arroz é molhado e tudo, como é que ele desce com isso? Mas ele falava. Aí ele falou assim, olha, não tem jeito, nós vamos ter que ir lá. Então tá bom. Aí quando nós estamos chegando em Londrina, já no aeroporto ali, aliviado, ele pega e fala, olha, o trem de Teisar está com um problema aqui, nós vamos descer de barriga, então nós vamos ter que gastar aqui o combustível tudo para poder descer. E aí ele foi, gastou combustível, mas ele começou a falhar e foi, e já estava ali carro de bombeiro, aquela coisa toda, e bateu no solo e foi raspando. Eu me lembro do meu pé estar em brasa, eu levantar as pernas para cima, e aí, aquela espuma toda ali. Aí tudo bem, aí descemos dali, eu falei, meu Deus, não é possível. Só confirma o que eu falei. Não quer que eu vá correr. Não dá para morrer de qualquer jeito, não. Não dá para morrer de qualquer jeito, não, porque depois de passar tudo isso, carro de corrida, né, atropelamento de ônibus, queda de avião, não pode morrer de qualquer jeito. E antes de correr, o tanto de carro lá em Itajubá, que eu bati, caí da montanha, caí em piquete da serra. Hoje você ainda é piloto, né, Jaime? Hoje, só que é uma modalidade mais tranquila, que é trilha, não é? Eu faço trilha de Jeep, né? E até 2018 eu estava fazendo a Mitsubishi Cup. De rally. E aí eu tive um acidente que capotou 6 vezes o carro lá em Londrina. Eu fiquei sem mexer as pernas. Eu fiquei sem mexer as pernas uma noite inteira. E a médica falando que talvez estava complicado, que tinha que ver a coluna e tal. Mas de repente eu comecei a melhorar mais de madrugada. E eu me lembro que eu estava com soro. Comecei a andar com o soro ali pelo hospital. E vi a porta de vidro, o pessoal saindo e entrando, na hora que chega perto da porta de vidro, abria e fechava. Aí veio uma enfermeira, o que você está fazendo? Não, a médica mandou eu fazer um exercício aqui, que eu já estou melhor e tal. E aí eu fui andando, daqui a pouco eu peguei, arranquei o negócio, peguei um táxi, fui lá pro hotel. Ainda é fujão ainda, viu? Ei, meu Deus. Tem muita história que o livro conta tudo isso. Sim, sim. Essas experiências, eu li no livro, né? O livro do Jaime... eu falo assim, que é empolgante, né? Porque você vai lendo, você vai conhecendo essas histórias, né? Vai entendendo um pouco da trajetória do Jaime, e isso marca demais pra gente, viu, Jaime? E pra gente já começar a dar os finalmente aqui, né? Pra ir fechando também. Pra você deixar na mão o dia inteiro. Deixar, a gente vai até madrugada aqui. Eu vejo que você assume, né, a presidência do capítulo em Itajubá, né, junto com o Dr. Caio, hoje que faz esse apoio para vocês. Vocês têm uma equipe muito boa lá, já promoveram centenas de jantares lá, um jantar melhor que o outro, sempre feito lá no Hotel Coroados, né? Hotel Coroados. Hotel Coroados. Também já passaram por lá muitos empresários, inclusive o último jantar foi com o João Leite. Foi com o João Leite. Com o João Leite. E a gente teve lá também. Nesse momento, eu vejo assim que a Donep, ela marca a presença aqui na nossa região, né? Pouso Alegre, São Lourenço, Ouro Fino agora, Itajubá. O que você, Jaime, empresário, também já foi atleta aí, é um esporte de muito risco, de muita responsabilidade, entendendo tudo isso, qual o convite que você faria hoje para o empresário, para ele conhecer a Donep, qual a importância disso na vida do empresário, né, para estar num jantar ou numa reunião da Donep hoje? Faz o teu convite aí como presidente do capítulo em Itajubá. Martinelli, eu vou dizer uma coisa para você. Dentro da Donep, a gente tem a nossa revista Voz, né, que sempre com 4 testemunhos de empresários no Brasil todo, eu acredito até no mundo todo, deve ter a revista Voz. E o que mais mostra dentro da Donep, as revistas, principalmente as pessoas que querem adquirir, ver a revista e participar dos jantares, porque eu já vi em jantares da Donep pessoas, vamos dizer assim, duríssimas, que para chegar ali foi difícil demais e daqui a pouco está em pranto chorando.
Na frente. A história de cada empresário que necessitou é a revista, né? Sim. Dentro da revista tem ali 4 breves histórias, inclusive a sua tá lá. A sua também? A minha também, registrada lá. Mas são 4 histórias ali e o empresário que muitas vezes pega para ler, ele se identifica com muita coisa ali, né? Ele olha para ali e fala assim, rapaz, eu já passei isso, eu já vivi isso, né? Eu já tive com esse dilema aqui moral e tudo. E ele acaba se identificando ali. Eu falo assim, melhor que aprender com os erros da gente é aprender com o erro de outro, né? Porque daí eu tenho tempo de consertar, tenho tempo de acertar. Faz para mim aí um paralelo, né? E um convite para esse empresário, né? Para que ele conheça, passa aí seu contato, aonde a Donep funciona. A gente vai ter em breve aí novos jantares lá em Itajubá. Faz esse convite aí, vou deixar para você agora. Tá bom, eu convido vocês a participar do Jantar da Donep, que é um momento maravilhoso que vocês vão ver de empresários que por uma irmandade, uma amizade muito forte, vocês vão ver como que é a alegria, a paz, a tranquilidade que traz o jantar. Não em questão de religião, de nada, mas a preocupação de um com o outro. Porque Jesus falou tanto, gente, a respeito, vamos preocupar com o outro. Então, a gente vê que a Donep, a bandeira é o amor, porque não existe nada que vem nos colocar como uma coisa diferenciada ou como uma coisa de religião, jamais. É principalmente uma situação da pessoa sentir uma nova vida sem droga, uma nova vida sem experiências erradas sexuais, de todos os níveis. Eu já vi, né, isso eu tive como presenciar. Pessoas que estavam bem financeiramente, empresa lucrando milhões e tudo, mas ele foi no jantar da Donep, né? E é lógico que existe o network, existe toda essa bagagem de contatos, de crescimento e tudo, mas a empresa já estava muito bem financeiramente, estava muito bem, lucrando muito, mas lá ele encontrou algo que ele não podia comprar com todo o lucro, com tudo que a empresa tinha, né? Ele falou assim, fazia muitos anos que eu não conseguia dormir direito. Eu tinha a cama cara, né? Eu tinha o luxo, tinha mais luxo na suíte da minha casa do que no melhor hotel da minha cidade, mas eu não conseguia dormir, não tinha sono, não tinha paz. E depois do jantar da Donep eu tive um encontro, né, comigo. E eu passei a dormir melhor. Eu passei a aproveitar melhor a minha família. Eu passei a falar para os meus filhos, passei a falar para minha esposa que amava eles, coisa que em 30 anos eles nunca tinham ouvido. Então você vê que a força do amor. O jantar da Donep mudou tudo isso. Um jantar mudou tudo isso na vida desse cara, sabe? E ele contando para mim e chorando. E aí no final ele fala assim, ó, isso que está acontecendo aqui seria impossível algum tempo atrás. Porque eu não ia chorar. Os meus filhos, às vezes, até me chamavam de iceberg. Os durão mesmo, que mais derrete depois. E aí hoje eu me sinto mais humano. Hoje eu me sinto mais de verdade, né? E eu falo, quando isso acontece na vida de um empresário bem-sucedido, quando ele entende que para ser bem-sucedido ele não precisa virar uma máquina, né, de fazer resultados, de gerar resultados, aí ele começa a viver a prosperidade, porque até ali ele viveu a riqueza. O que a Donep faz? Eu costumo falar muito disso. A Donep nos ensina a não correr atrás de riqueza, mas viver a prosperidade. E para viver a prosperidade, a gente precisa entender que não é o dinheiro que eu tenho, né? É lógico que eu vou ter condições de ter muito, porque dentro da Donep nos é ensinado, né, como gerar riqueza, como extrair recursos, como diversificar, né, e tudo mais. Mas o mais importante da Donep, ela nos ensina a aproveitar disso, né, a tirar proveito de toda essa vida de riqueza. Então, esses empresários chegam lá, tem milhões na conta, mas nunca fez uma viagem, nunca tirou uma férias, aí o cara começa a entender a importância disso.
do porquê fazer isso com a família. Nunca identificou com a família, de estar com a família. Não viu os filhos dava crescer. Tudo para os filhos. Tudo que eles queriam dava, mas ele não tinha o principal. Mas não dava um sempre pro abraço. filho. Então isso que a gente prega, o principal que a gente fala, que é o amor. E só para a gente finalizar aqui, eu não podia deixar de falar disso, né? Antes de me despedir de você, qual a imagem que você teve do Ayrton Senna? Esse programa vai ser assistido por muita gente, né? Vamos falar assim, é uma grande referência do Brasil, dentro e fora do Brasil. E como você teve essa experiência, esse contato, porque ele também estava lá na época, não Ayrton Senna, né? Mas Silva, ali também de macacão, também. Qual foi a sua experiência com esse mega campeão? Nós estávamos para fazer uma corrida no Rio, isso foi em meados mais ou menos de 80. E o Ayrton, ele tinha sido vice-campeão de kart, e ele ia para a Fórmula Ford inglesa. Então ele queria fazer uma experiência de uma corrida no Brasil. Na Fórmula Ford no Brasil. E ele foi, o carro falhando muito, era um Polar naquela época, tudo estilo Fórmula 1, né? Mas é aquele menor. E eu me lembro que ele colocou uma cama de ar do lado e queria ali, enquanto a gente ia para o hotel Intercontinental, porque depois de passar tanta marcha, doía a mão, doía os pés, tudo, a gente queria estar numa banheira de água quente e descansar. Ele ficava ali de macacão sujo, tudo escrito Silva no macacão, mas o mais interessante não é isso. Depois ele ficou muito importante, né? Chegou até a Fórmula 1, foi campeão várias vezes. E o que a gente fica muito contente de saber, que uma amiga nossa, que faleceu agora há pouco tempo, a Neuza Tioca, que é uma psicóloga famosa em São Paulo, ela conversou com a Ayrton uma vez e com a irmã e falou de Jesus para ele, e ele aceitou de buscar a palavra de Jesus. Sim, os últimos momentos dele. Não, e tanto que ele foi para a Inglaterra, começou a falar de Jesus e de repente o Alan Moss, o pessoal da Fórmula 1 virou e falou assim: você está proibido de falar de Jesus, assim como nós estamos vendo acontecer agora nas Olimpíadas, né? Que não estão deixando falar também de Jesus. A menina então, lá, fazem blasfêmia, a skatista lá, a fadinha do skate, ela foi notificada pelo Comitê Internacional por ter falado de Jesus em Libras, né, na comemoração dela. E uma outra que lutou judô, na hora que ela ganhou, não sei se foi de uma italiana, ela consagrou em nome do Senhor, e as duas, em nome de Deus, nós estamos aqui, que Deus nos abençoe. Então, e o Ayrton, um versículo que ele mais gostava, está no túmulo dele, depois que ele conversou com a Neuza Tioca e tudo, e veio a falecer. Qual que é o versículo que está lá? É Romanos. Eu não me lembro agora, nada pode afastar do amor de Deus. Nos afastar do amor de Deus. Nem a morte, nem nada pode afastar do amor de Deus. Legal. Então foi muito interessante isso, que mostra que nos últimos tempos dele ele estava buscando a Jesus. Eu assisti um documentário, eu nem lembro agora o nome, mas eu lembro que eu sempre assisti tudo que era referente a ele, e eu lembro que nesse documentário o pessoal contando os últimos momentos dele, né? Sim. Antes ali do acidente e tudo. E ele, parece que ele sabia que algo ia acontecer. Tanto é que ele criou o hábito, acho que depois desse encontro com a Neuza Tioca, né? Criou o hábito de acordar e logo pela manhã, o primeiro momento dele, ele ia ler a Bíblia. A Bíblia dele estava toda marcada. E ali ele fazia a oração dele tal. E aí naquele dia, quando ele fez esse ritual todo antes da corrida, né, acordou, leu a Bíblia, tal, falou ali com Deus ali no quarto dele, tudo. Quando ele passou pela mãe dele, né, isso pelo menos é contado lá no documentário, quando ele passou pela mãe dele, que ele se despediu da mãe dele, sorrindo e tudo, a mãe dele falou: meu filho não vai voltar. É isso que eu falo. Né? Eu fiquei chocado. Como é que a oração dos pais... Você viu quantos exemplos de acidente meu e tudo, que a oração dos meus pais vinham depois mostrando o que estava pedindo a Deus para nos abençoar. Sim. E uma coisa interessante também, o Emerson Fittipaldi, quando ele sofreu aquele último acidente dele na Fórmula Indy, a quase 400 por hora, que estourou o carro inteirinho, ele estava no hospital
todo arrebentado, entre a vida e a morte. Sim. E o Alex Dias Ribeiro, você já ouviu falar do Alex Dias Ribeiro? O Alex, ele foi muito amigo do Ayrton Senna, de todo, e ele correu na Fórmula 1 na época com o Emerson. O Alex Dias Ribeiro foi um grande piloto de Fórmula 1. E o Alex entrou para visitá-lo e ele ainda falou: Alex, você veio me dar essa emoção? Não vem não, porque ele veio com a Bíblia na mão. Sim. E ele foi orar pelo Emerson, orou Sim. e tudo. Hoje o Emerson é um dos que dá depoimento na Donep. Sim, é um dos preletores da Donep mais requisitado aí, né? Isso. E assim como ele, tem outros, né? Tem o Kaká, que já saiu na revista. Tem vários jogadores. Vários jogadores. Aquele goleiro. Vários atletas. O Fábio. Nossa, a Donep tem muita gente. Cantores, né? Cantores, aquele, né? Vanderlei Cardoso, antigo. O Luiz Carlos Clay. Tem vários da Jovem Guarda. mais antigos esses cantores aí. Sim. Mas então a Donep cresce cada vez mais. Por quê? Porque não existe ali nada buscando dinheiro ou buscando ter um nível muito grande nacional. Quem está ali, na verdade, não precisa de nada, né? Sim, natural. Sim. Né? As pessoas que estão ali, eles buscam dentro da Donep, em alguns âmbitos, esse contato, esse network, porque o grande empresário vive de network. Sim. Ele entendeu que isso vale mais que dinheiro. E ele também busca ali dentro algo que o dinheiro, né, mesmo todo o dinheiro do mundo, não paga. Que é tranquilidade, amizade de verdade, acolhimento, né, e coisas que são acrescentadas ali que vão fazer toda a diferença na vida desse cara que já tem dinheiro, já tem tudo que o dinheiro podia comprar, ele já tem. Né? É verdade. E isso acrescenta muito na nossa vida. Jaime, é isso aí. Finalizando então... Obrigado pela tua passagem aqui. Mas pra mim obrigado foi um prazer, por esse momento aqui com a gente. Um grande prazer estar aqui contigo. Né? Obrigado, filhão, que está ali acompanhando aqui esse momento. Isso. Deixar um abraço também para o Carlos, que é o nosso parceiro aqui de produção. Muito obrigado, Está Carlos. sempre aí com a gente aí. Parabéns. E a gente vai finalizando aqui. Parabéns. E conheçam a Donep. Isso é muito importante. Vamos conhecer a Donep. Abração.